Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje é dia de falar do episódio 9 da quarta temporada de Riverdale, o último episódio de Riverdale do ano. Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha aqui nesse vídeo e vem comigo. A quarta temporada de Riverdale chegou ao seu mid-season finale, ou seja, a gente tem a nossa pausa na temporada e agora a temporada só volta no dia 22 de janeiro com o 10º episódio. Esses 9 episódios aconteceram muita coisa, mas será que aconteceu mesmo? Eu queria falar um pouquinho sobre esse início de temporada de uma forma geral, fazer um parecer aí sobre tudo que aconteceu e depois eu sigo pra gente falar sobre os acontecimentos deste episódio exclusivamente. Eu acho que foi um começo de temporada que tinha muito potencial e eu acho que tinha muitas histórias legais que poderiam ser seguidas, mas eu acho que em muitos momentos a gente ficou vendo mais do mesmo e a gente ficou vendo uma história que não ia pra frente. Eu acho que isso é um problema que algumas séries com 22 episódios têm, que é às vezes não conseguir seguir em frente com a história, porque tem muito episódio e precisa ter uma história que, dure todos esses episódios. Eu já comentei isso na terceira temporada, que eu gostaria muito de ver Riverdale fazendo um esquema parecido com o de Teen Wolf, que dividia a temporada entre 3A e 3B, ou 4A e 4B, e fazia duas histórias diferentes, que tinham ligação, é claro, mas que tinham começo, meio e fim em metade da temporada. E eu acho que dessa forma os episódios eram melhor aproveitados e a gente não sentia que a gente estava vendo mais do mesmo ou que a gente estava sendo enrolado por um tempo. E eu acho que isso aconteceu bastante nesse começo de temporada. De uma forma geral, eu acho que a gente tinha muito potencial e talvez esse potencial tenha ficado um pouco desperdiçado, porque eu sei que o que eu mais queria ver com certeza eram os flash forwards, os saltos temporais, para tentar desvendar esse mistério e saber o que aconteceu. E no final das contas, a gente fica com um monte de coisa que ainda não tem ligação direta com isso, e aí, 10 segundos de um flash forward de alguma coisa que a gente fica super curioso pra saber o que aconteceu, mas a gente realmente não tem pistas o suficiente pra chegar lá. Então eu não sei se foi um começo, de temporada que me agradou tanto assim. Mas esse último episódio, ele foi bem bom, ele foi bastante intenso e várias coisas aconteceram. Então a gente teve o arco do Art, onde ele vai ter ali o seu embate final com o Dodger, e eu acho que ficou bem um ponto final nessa história e talvez uma coisa meio em aberto do que o Art vai seguir daqui pra frente. Eu acho que por conta da morte do pai dele nessa temporada, ele foi um personagem que ficou bem perdido, e eu acho que isso faz sentido dentro do que você imagina que um adolescente de 17 anos poderia passar depois de perder o pai, que era uma figura na qual ele se espelhava muito. E eu acho que o Art ficou muito perdido em como se aproximar do pai dele, em como honrar a memória do pai dele, e nesse episódio, inclusive, ele fala bastante sobre estar muito dividido em relação a isso. Ele quase matou uma pessoa no soco, e ele fez isso na frente de garotos mais novos que ele, que olham pra ele como uma fonte de inspiração. Então eu acho que isso vai balançar o Art e a forma com que ele lida com as coisas, e eu acho que pro resto da temporada a gente pode ter um Art mais maduro, mais centrado e mais preparado pra honrar o legado do pai dele da forma que seja. Em relação a Verônica, eu acho que é chover no molhado falar que ela continua com a mesma história das últimas 2 temporadas. Então a Verônica é uma personagem que tem uma rixa com o pai dela, e essa rixa, ela está acima de tudo, e ela tá acima até do futuro da Verônica e do que ela imagina pro futuro dela. Então a Verônica foi aceita em Harvard, e ela foi aceita porque o pai dela deu uma ajudinha, e ela não queria que isso acontecesse, ela queria ter entrado com os próprios méritos. Mas ainda assim, eu particularmente considero bastante burro você dar as costas pra uma oportunidade tão boa quanto essa por um orgulho ferido. Eu acho que a Verônica, ela teria muito mais a ganhar se ela chegasse em Harvard e fizesse o nome dela, independente dela ter chegado lá por qualquer meio que seja ligado aos Lodge, se ela chegasse lá e mostrasse que a Verônica Luna estava lá para fazer o nome dela e para mostrar a que ela veio, esse impacto teria sido muito grande, principalmente na coisa de deixar o nome Lodge e o Hiram para trás. A mãe dela também tá bastante apagada e isso também me deixa um pouco chateada, porque a Hermione sempre foi uma personagem da qual eu gostei muito e sempre esperei muitas coisas, então ela tá um pouco apagada. E aí a gente fica só com essa rixa
que não vai pra frente, né? E fica sempre um minando o que o outro tá fazendo e um colocando obstáculos na frente do outro o tempo inteiro e um tentando sempre estar um passo à frente, e fica essa briga de egos que no final não leva ninguém a lugar nenhum. Afinal de contas, o Hiram é o prefeito da cidade e ele é um homem crescido e ele não tinha nada que tá tendo briga de ego com uma garota de 17 anos que é a filha dele. Passando para Cheryl, eu acho que ela teve um arco que foi assim, ó, tipo, cheio de pedras no caminho de fato, porque ela era uma personagem que sempre teve muito potencial. Eu tava bem animada pra ver mais sobre todas essas questões psicológicas. A Cheryl é uma garota que passou por muitos traumas, ela tem muitos problemas, e eu acho que isso também não chegou lá nesse episódio. Eu gostei muito do que aconteceu, dela tomar pra ela as rédeas de todas as situações que estavam acontecendo com ela, desse fato dela estar sofrendo esse gaslighting, né, que é quando uma pessoa vai te diminuindo o que você acha e o que você pensa e como você é, tentando provar que você tá errado. E tava rolando isso, ela tava achando que ela tava louca, e aí nesse episódio foi revelado que a pessoa que tava mexendo o boneco do Julian e mexendo com a cabeça da Cheryl era ninguém menos do que a Penélope. Eu cantei essa bola alguns episódios atrás, né, mas eu acho que era uma resolução bastante óbvia, porque a Penélope nunca conseguiu superar esses problemas, né, em relação a Cheryl, em relação à família dela, e eu acho que era bastante óbvio que ela estaria presa ali. Achei que também foi um pouco burro da parte da Penélope, porque afinal ela é uma foragida da lei, né, ela matou pessoas, ela causou com adolescentes e ela foi muito além do que qualquer pessoa sã poderia ir, então foi bastante talvez até burro da parte dela ter ficado num lugar tão óbvio e tão perto, simplesmente para ela ter uma certa vingança pessoal, né? Que ela não queria ver a Cheryl lidando com o Jason, né? Tipo, sendo feliz com o Jason quando ela mesma não conseguiu. E aí a Cheryl faz lá o plano dela, né? De fingir que vai cometer suicídio para que a Penélope saia ali das paredes da casa, que ela estava escondida, né? Nas paredes da casa. E aí a Cheryl resolve julgar e sentenciar a própria mãe. E ela prende a mãe dela no bunker e lá ficará a Penélope até, né, a gente não sabe quando. Então a gente tem que ver o que vai acontecer com isso, se a Penélope vai dar um jeito de escapar desse bunker, se ela vai dar um jeito de chantagear alguém, talvez a própria Toni, que é uma personagem que também tá bastante apagada, né? A gente foi prometido os mundos e fundos pra gente em relação à personagem, que a gente exploraria o passado dela e, enfim, tudo mais. E isso ainda não aconteceu. Até agora, nessa temporada, a Toni, ela foi uma personagem quase que completamente esquecível. Não teve desenvolvimento, ela quase não teve falas e ela só serviu pra, tipo, aceitar as loucuras da Cheryl e é isso, né? E eu acho que esse não é e nunca foi o papel dela. A Toni sempre foi uma garota com opinião forte e que batia de frente com a Cheryl e, né, eu acho que eu não vi muito disso nesse episódio e nem nesse começo de temporada. Falando da nossa querida Betty, dá pra saber que ela é uma das favoritas do Roberto. Eu acho que muito disso se dá porque a Lily Reinhart é uma atriz excelente e ela é também uma das favoritas do fandom. Muita gente gosta dela, gosta da personagem, gosta da atriz e isso eu acho que dá forças pro Roberto, dá uma história muito interessante pra ela, mas que acaba deixando de lado as histórias dos outros personagens que eu acho que tem potencial pra serem tão incríveis quanto a da Betty. Então, nesse episódio, a gente vê a Fazenda reaparecendo, ressurgindo, né? Evelyn Evernever está de volta com a sua hipnotização. Então ela usa uma palavra mágica, que é tangerina, pra ligar uma pessoa no transe da hipnose, né, que provavelmente vem de consequências da situação da Fazenda. E isso me leva a pensar que pessoas como Cheryl, Toni, Kevin, o próprio Foca, né, a Betty, a Alice, a Polly, todas essas pessoas estão sujeitas a entrarem nesse transe da hipnose usando a palavra tangerina 3 vezes. Então o que acontece é que a Polly e a Alice têm surtos porque elas querem tentar matar a Betty e a Betty vai visitar a Evelyn para tentar entender por que isso está acontecendo e a Evelyn rapidamente conta para ela que isso só está acontecendo porque o Edgar planejou tudo isso para que essa palavra desencadeasse na pessoa achar que ela é a Betty e que ela precisa matar a outra Betty, né, a versão ruim da Betty. E aí a gente tem um momento onde a própria Betty entra no transe para tentar matar esse lado obscuro dela, né, a Dark Betty, tentar sufocar isso
apagando uma memória de infância de quando ela matou a gata Caramel. E aí, quando acontece isso, ela sai do transe, teoricamente ela se livrou desse outro lado dela e tá tudo bem. E aí a gente tem uma cena onde ela tá no quarto dela dormindo, ela acorda e as coisas estão meio esquisitas e ela vai na frente do espelho, fala Tangerina 3 vezes e aí a gente não sabe o que acontece, mas ela quebra o espelho e volta a dormir e fala pra mãe dela que tá tudo bem, que ela conseguiu se livrar desse peso que ela sentia. E aí nesse momento eu começo a acreditar que talvez a Betty não seja a Betty mesmo, mas sim a Dark Betty. Então, quando ela fez isso, e talvez isso já fizesse parte do plano da Evelyn e do Edgar, ela com certeza trouxe à tona a Dark Betty, deu controle pra ela, e a Betty realmente tá meio que escondida na superfície, muito como um filme fragmentado, onde tem múltiplas personalidades, e uma dessas personalidades fica na luz, e a outra foi atacada. E uma dessas personalidades fica na luz, enquanto as outras ficam escondidas dentro, né? Elas não conseguem vir pra superfície. Eu acho que é isso que tá acontecendo e eu acho que talvez mais pra frente a gente vai ver comportamentos estranhos da Betty que vão se dar a isso. Já em relação ao Jughead, as coisas aconteceram também bem rápido nesse episódio, então ele foi oferecido o contrato dos irmãos Baxter, então ele vai ser o novo Ghostwriter, né, o escritor fantasma dos irmãos Baxter, que era o que eles estavam tentando fazer ali, e ele contou uma história que aparentemente era a história do assassinato do Jason. Eu agora tô tendo dificuldade de lembrar, então se vocês lembram com mais certeza do que eu, comentem aqui, mas eu acredito que ele escreveu e narrou a história do assassinato do Jason. E aí depois disso, antes de aceitar o contrato, ele decide falar com o avô dele, e ele pede pro Charles, que também é meio-irmão dele, ajudar ele a encontrar o avô. Ele encontra o avô dele nesse ônibus abandonado, que é uma espécie de trailer, e aí ele conversa e o avô dele fala, tipo, não, pode ir lá, pode aceitar esse contrato, eles compraram os direitos da história de mim de forma legal, eles me deram dinheiro, eles não roubaram a minha ideia, né? Então, o avô passa um pano, basicamente é isso que acontece. Ele passa um pano pro Mr. Dupont lá e pra tudo que acontece, e o Jug fica tranquilo, assina o contrato, entra pra sociedade secreta de Stonewall, né, que é a Caveiras e Penas, enfim. Entra lá, faz a iniciação, quebra uma caveira, acha lá o alfinetinho e tal, está dentro da sociedade, mas ele tem que seguir algumas regras que não foram explicadas, a gente não sabe quais regras são essas. E aí, quando ele fala pro pai dele que ele encontrou o avô, ele vai de novo encontrar o avô e o avô não está lá. E aí a gente tem muitas questões e muitas teorias em relação a isso. O avô dele não está lá porque ele fugiu depois de ser encontrado, porque ele não queria ser encontrado de fato, né? Ele estava escondido, não queria ser encontrado. Ou ele foi tirado de lá, então Mr. Dupont acabou achando o avô e deu um jeito de se livrar dele. Ou ele tá realmente fugindo, né, do Jughead e não querendo se envolver com isso e tentando esconder alguma coisa. Além disso, a gente tem esse mistério dos outros escritores fantasmas que desapareceram misteriosamente e sofreram mortes ainda mais misteriosas. Isso não foi explorado direito nesse episódio, né, a gente não teve desenvolvimento em relação a isso, mas a gente sabe que uma das maiores teorias é de que o Mr. Dupont e o pessoal de Stonewall tenha ligação direta com essas mortes misteriosas e com o que acontece com essas pessoas. Mas e se o avô do Jughead é responsável por essas mortes? Porque é muito estranho que de todos os escritores fantasmas, ele seja o único que está vivo. Se o Sr. Dupont, ele é tão poderoso a ponto das pessoas se matarem, né, forjarem as mortes, de tudo do jeito que aconteceu, até com o próprio Mr. Chippen, ele seria capaz de acabar com o avô do Jug. Mas talvez o avô do Jug seja um trunfo pra ele, talvez eles estejam trabalhando juntos, né? Talvez o avô do Jug realmente não seja uma boa pessoa. A gente sabe que ele virou uma pessoa muito amarga, que ele batia no pai do Jug. Então pode ser que ele esteja do lado do Mr. Dupont e não do nosso lado da história. E eu acho que isso ainda não tinha sido considerado, então acho que é importante a gente ter isso em mente, a gente não conhece ele. E além disso, a gente tem um aparecimento de um personagem que foi surpreendente, que é o irmão do Fred Andrews, né, do pai do Art. Então, o tio do Art surgiu ali do nada, a gente não sabe exatamente o que ele quer, mas nesse episódio foi mencionado a venda da empresa do pai dele, né, e talvez esse irmão tenha aparecido para tentar ter alguma coisa ali a ver com essa venda, tentar pegar essa empresa para ele, né, enfim, talvez tentar lucrar em cima, porque o irmão não apareceu nem quando o cara morreu, e aí agora ele misteriosamente aparece, é muito esquisito, né? E aí, claro, a gente sempre tem a possibilidade dele não ser irmão do pai do Art, mas acho que essa farsa seria resolvida muito rapidamente, então eu tô achando que talvez ele tenha
segundo as intenções em reaparecer ali de forma misteriosa. A gente teve muitos personagens que estavam desaparecidos que voltaram, então Evelyn Evernever, o Foca estava de volta nesse episódio, o Kevin, que estava sumido há muito tempo, reapareceu também, o Red mesmo também estava sumido há muito tempo, não tem mais história, mas apareceu ali meio no fundinho e tal, enquanto a Verônica cantava uma música no inferninho. E pra terminar, a gente teve talvez o mais perturbador dos flash forwards, né, que foi uma cena do Jug caído no chão com sangue escorrendo da cabeça dele, e o Art olhando vira pra Betty e fala: Betty, por que você fez isso? E ela tá com uma pedra na mão, dando a entender que ela teria atacado ele. E aí eu acho que a gente tem muitas possibilidades nisso, mas eu não acredito mais que a possibilidade dele estar forjando a morte dele seja verdadeira. A não ser que ele tenha traçado um plano muito específico, ele e a Betty apenas, mas eu não posso entender por que ele não colocaria o Art e a Verônica na história, sendo que eles estão envolvidos ali na possibilidade de assassinato. Então, ao meu ver, a gente tem duas novas possibilidades. A primeira delas é que a Betty esteja alucinando, então ela tá alucinando por conta da hipnose e ela acha que aquilo é verdade, ou isso está se passando como verdade pra gente. É por isso que em todas as cenas que a gente viu até agora do Flash Forward, a Betty está presente. Então, no necrotério ela estava presente, quando eles foram presos ela estava presente, durante esse momento do assassinato ela estava presente, na fogueira ela estava presente, tudo isso ela estava presente, então poderia ser uma espécie de alucinação dela, da mesma forma que ela se viu pequena matando a gata. Ou então, né, uma teoria que comentaram na live ontem, que eu acho que pode ser interessante também, é que isso pode ser um depoimento de outra pessoa, que no caso seria a Donna e o Brett. A gente vê em algum momento que eles estão ali identificando os responsáveis pelo assassinato, e pode ser que isso seja eles contando o que eles acreditam que aconteceu. É claro que isso pode ter alguns furos ali, né, até pela parte do necrotério, onde eles não estão presentes, mas eu acho que é possível que isso seja um depoimento ou que isso seja alguma coisa assim. Eu ainda não acho que o Jughead está morto, eu acho que o Roberto ainda não teria culhões de ir nessa direção e nem de chegar próximo disso, mas eu acho que os motivos pelo qual isso está acontecendo estão um pouco mais confusos. Eu não acho que é tão óbvio assim que ele só está fugindo. Mas ainda acho que é possível ele estar tentando enganar o Mr. Dupont e as pessoas de Stonewall para talvez tentar fazer eles assumirem a culpa de alguma coisa ou, enfim, se mostrarem culpados por alguma coisa. É isso, gente. Deixe aqui nos comentários quais são as teorias de vocês em relação a tudo que tá acontecendo nessa temporada, em relação a tudo que vai acontecer. O próximo episódio vai ao ar só no dia 22 de janeiro, então a gente tem um hiatus muito grande, mas a gente vai continuar tendo conteúdo semanalmente aqui no canal, não só sobre Riverdale, sobre diversas outras coisas. Tem muita coisa legal pra estrear ainda esse ano, no ano que vem também. Então, não se esqueçam de conferir os outros vídeos aqui do canal, de se inscrever, de assinar o sininho ali para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!